Olá, meus irmãos, bom dia. Nosso bondoso Deus possa estar com cada um de vocês nesse momento, onde com alegria nós queremos louvar ao nosso Deus em sincera gratidão pelas imensas bênçãos que Deus derrama em nossas vidas. De uma forma muito especial, Deus ele chama a cada um de nós para que nós possamos ser seus discípulos, suas testemunhas e assim anunciar o seu maravilhoso amor para todos aqueles que estão à nossa volta, ou seja, viver em missão aqui nesse mundo. Que o nosso bondoso Deus então nos abençoe, esteja conosco neste momento onde nós iniciamos esse culto de gratidão, louvor ao nosso bondoso Deus e onde nos alimentamos em sua santa palavra. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Convidamos para que vocês aí como família, aí no seu lar, na sua casa, vocês possam então acompanhar ao nosso culto. Na transmissão vai estar projetado para vocês a liturgia, para que dessa forma então juntos possamos louvar a esse bondoso Deus maravilhoso. Por isso reúna a sua família nesse momento então e vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir a sua palavra e alimentados vamos continuar agindo em testemunho e em missão. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento de culto. Amém. Nós iniciamos o nosso culto louvando a Deus, cantando dos nossos hinários o hino 146. Dos hinários, o hino 146, conforme segue projetado para vocês aí na transmissão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus eterno, infinito e grande amor. É Senhor, é Senhor, eternamente és Deus, és um Deus todo-poderoso, meu Salvador, meu Rei. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá finar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus supremo Criador.
Irmãos, invoquemos o nome de nosso Deus Trino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós queremos confessar ao nosso bondoso Deus todos os nossos pecados, todas as falhas que nós cometemos diariamente e muitas vezes cometemos sem mesmo saber que estamos pecando contra o nosso Deus e contra o nosso próximo. Nesse momento Deus nos dá a oportunidade de forma pública estendermos a Ele nosso coração e assim de forma pública Ele nos concede o seu maravilhoso perdão. Nós vamos assim então confessar os nossos pecados com a liturgia número 1 dos nossos inários, conforme segue projetado para vocês também na transmissão, e assim com as palavras dessa liturgia entregarmos as mãos de nosso bondoso Deus. Neste momento Deus nos convida a reconhecer os nossos pecados, nos aproximar deles sem temor e com toda a confiança e confessá-los em verdadeiro arrependimento e fé. Façamos, pois, em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, todos os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de nosso bondoso Deus, eu pergunto para cada um de vocês: é essa a vossa sincera confissão e que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e tendes o sincero, o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude da vossa confissão e na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoo todos os vossos pecados, em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A certeza do perdão nos leva então a louvarmos ao nosso bondoso Deus, e nós queremos fazer agora de uma forma diferente, justamente por causa do perdão, e nós nesse momento então louvamos com o Salmo de número 100 de nossas Bíblias, o Salmo 100, onde ali tem um hino de louvor ao nosso bondoso Deus, um hino de louvor e júbilo ao Senhor, de uma forma muito especial na oportunidade de culto, conforme essa que nós temos neste momento para com o nosso Deus. Salmo 100 é um salmo bastante conhecido, onde convido os irmãos então para que vocês possam acompanhar em suas Bíblias e faça a leitura nesse momento. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Até aqui a leitura do Salmo, e que possa ser esse o nosso hino, possa ser essa a nossa gratidão,
o nosso louvor a esse Deus maravilhoso que acompanha sempre a nossa vida e sempre está conosco, como assim o prometeu. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós falamos com esse Deus maravilhoso em oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, te louvamos e agradecemos, Senhor, pelas imensas bênçãos derramadas em nossas vidas. Te louvamos e te pedimos, ó Deus, que Tu possa continuar conosco, agindo em nossas vidas, para que esse louvor, essa gratidão, possa ser refletida em testemunho, onde nós queremos anunciar o Teu maravilhoso amor, onde nós queremos anunciar tudo aquilo, ó Deus, que conhecemos, que vem ao nosso encontro pela revelação da Tua palavra, demonstrando a certeza da salvação. Ilumina cada um de nós, não permitindo que nossos erros e falhas atrapalhem o nosso bom testemunho cristão. Fica conosco, querido Deus, neste culto, para que nós possamos, então, através dele, nos alimentar por esta palavra que encaminha-nos à salvação, e alimentados e preparados, possamos continuar vivendo em união, amando o nosso próximo. Fica conosco, ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus, que vive e reina contigo com o Teu Santo Espírito, e um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Mais um momento de louvor ao nosso bondoso Deus, onde nós queremos nesse momento cantar cânticos do cancioneiro, conforme segue na transmissão para vocês. O primeiro cântico é o cântico 55 do cancioneiro, que nós utilizamos aqui na igreja em Rapadura. Cântico 55, louvamos ao nosso Deus. Agora é o cântico 5 dos cancioneiros que nós usamos aqui em Rapadura, onde Cristo nos chama para ser luz nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Cântico 5 dos cancioneiros que nós utilizamos, Cristo disse. Sois a luz do mundo, Cristo diz.
Muito bem, irmãos, palavra de nosso bondoso Deus em nosso culto, onde mostra que nosso bondoso Deus nos chama para que nós possamos viver em missão, mostrando assim então que Ele chamou a seus discípulos, chamou Moisés para anunciar, chamou seus filhos para levar o santo evangelho, a santa palavra de nosso bondoso Deus. E a primeira leitura nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 2 até versículo 8. Êxodo, capítulo 19, versículo 2 até versículo de número 8. E vemos então nesse texto Deus ele falando com Moisés, que encaminha tudo aquilo que Deus fala também ao povo. Êxodo, capítulo 19, 2 a 8, onde lemos: Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. De imediato nós passamos também para a leitura da epístola, que nós encontramos no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 5, versículo 6 até o versículo 15. Romanos, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 15. E aqui o apóstolo Paulo está falando justamente sobre a fé em nosso bondoso Deus, que nós somos justificados por esta fé. A partir do 12 ele fala sobre Adão e Cristo, assim como um pecado só ali entra no mundo, por um só também vem a salvação, que é o Filho de Deus. Ou seja, é o texto que fala sobre a graça maravilhosa de nosso bondoso Deus. E é isso que Deus nos orienta, para que nós também possamos falar e anunciar para aqueles que estão à nossa volta, falar sobre a graça de nosso bondoso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 6 até o versículo 15, onde lemos: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça
de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Até aqui a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Que anunciemos com alegria sobre essa maravilhosa graça de nosso bondoso Deus. Justamente diante disso, temos nesse momento a leitura do Santo Evangelho, que fala justamente desse chamado de uma forma muito especial para nós cristãos. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10, versículo 8. Glórias a ti, Senhor. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Mateus 9, 35 até 10, 8, onde lemos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Texto que será a base para a nossa reflexão nesta manhã. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso bondoso Deus, cantando dos nossos hinários, o hinário luterano, o hino 325. De nossos hinários, o hino 325, como também segue projetado na transmissão, para que vocês possam acompanhar e cantar juntamente conosco nesse momento que antecede a reflexão. Hino 325 do hinário luterano.
honesto prestará, e a quem for fiel, justo prêmio dará. Muito bem, meus amigos, queremos meditar na palavra de nosso bondoso Deus nesse momento, onde nós vemos os textos bíblicos desta manhã em nosso culto, textos que refletem o chamado de nosso bondoso Deus em nossa vida para que possamos proclamar a sua santa palavra. Uma coisa que nós costumamos ouvir, principalmente em filmes, e sei que no meio militar, de fato isso acontece, mas uma frase conhecida que é: missão dada, missão cumprida. Já vi em vários filmes, e no meio militar eu sei que de fato essa frase ela vem ser assim um estímulo para que eles possam cumprir as ordens que são dadas também a eles, aos soldados, para que sigam com a missão que foi incumbida a eles. Missão dada, missão cumprida. Deus, Ele nos deu uma missão maravilhosa. Deus nos deu um desafio maravilhoso. Ele nos chamou para a sua missão. Nos chamou para a missão de levar o seu maravilhoso amor adiante. Levar o seu maravilhoso amor para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Ele nos chama para sermos suas testemunhas. Ele nos chama para sermos os seus discípulos. Discípulo é aquele justamente que está perto do mestre e anuncia a vontade do mestre. Ele ouve, ele aprende, ele vive com o mestre. E aí então ele reparte tudo aquilo então que ele aprendeu com o seu mestre para as outras pessoas a quem ele é delegado, a quem ele convive. De forma cristã, entendemos o significado de ser discípulo, ser como os apóstolos, ser como aqueles que estiveram próximos de Jesus e anunciaram tudo aquilo que ele fez, e não só anunciaram como viveram. Porém, quando nós olhamos para a vida dos discípulos, a vida dos apóstolos, quando olhamos para a vida dos servos de Deus, conforme nós vemos relatados na sua palavra, na sua Bíblia, toda a história, nós vemos que esses discípulos e apóstolos, em muitos momentos eles erraram, e erraram muito. Eles erraram porque eles foram pecadores. O pecado entrou nesse mundo, o pecado nos corrompeu, o pecado ele interrompeu aquela relação perfeita que nós tínhamos com Deus. Jesus, prometido ainda lá para Adão e Eva, prometido lá no Éden, o Messias viria então para resolver e consertar tudo isso, e de fato ele veio. De fato, então ele nasceu naquele primeiro Natal, ele cresceu, ele cumpriu com a sua missão de nos dar a salvação com a sua própria vida e com a sua ressurreição, conforme nós vemos o apóstolo Paulo falando num texto muito bonito quando diz sobre a graça de Deus. Então, por causa desse pecado, os servos de Deus, nós infelizmente vivemos com falhas no nosso dia a dia. Não foi diferente com os discípulos, não foi diferente com os apóstolos, mas mesmo com suas falhas e pecados, Deus usou a cada um deles para levar adiante a sua missão, para anunciar e testemunhar tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles sentiram, tudo aquilo que eles vivenciaram com o Salvador, com Jesus Cristo. O nosso bondoso Deus, Ele faz esse mesmo convite para nós. E Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe quanto nós erramos no nosso dia a dia. Mas Ele colocou uma fé em nosso coração. E Ele quer nos preparar para uma boa missão. E Ele inicia esse preparo justamente com o perdão. Perdão que Ele nos concede, como Ele fez mais uma vez nesta manhã, onde no início desse culto tivemos a oportunidade de confessar os pecados e de entregar-nos nas mãos de Deus. E pela sua promessa, mais uma vez Ele nos perdoou. E esse perdão é o início desse preparo, porque o perdão que eu sinto, o perdão que eu recebo, eu quero então agora retribuir a Deus em gratidão. E é lógico, a melhor coisa que tem é falar sobre Ele, viver
com aqueles que estão à minha volta, viver Jesus Cristo, ter Jesus no nosso coração, no nosso lar, ter Jesus na nossa vida. É isso que nós queremos distribuir. Nós começamos a partir desse perdão maravilhoso. Jesus, ele falou para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos então diante disso, num desafio muito importante e num desafio muito grande, porque esse mundo, a seara é enorme. E quantas pessoas não conhecem a Jesus? Quantas pessoas talvez já ouviram falar sobre Jesus, sabem até que Jesus é o Filho de Deus, mas não vivem com Jesus, estão longe, estão como ovelhas perdidas e sem pastor. Nós somos ovelhas perdidas e sem pastor quando vivemos no pecado. Conhecendo esse amor e com a ação do Espírito Santo no nosso coração, Ele nos chama de volta para Ele. E em muitos momentos, inclusive, Ele usa pessoas para fazer isso com a gente. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós agora. Usar a cada um de nós, mesmo com nossos defeitos e falhas, mas corrigindo pelo perdão, para que nós possamos então anunciar sobre Jesus, falar sobre Jesus e viver Jesus em nossas vidas. Dessa forma as pessoas conhecem o seu maravilhoso amor e sabem que mesmo nos momentos mais difíceis, ter a certeza de que Jesus está ao nosso lado faz toda a diferença. E Ele quer então que possamos espalhar. Se hoje temos a capacidade de saber como Jesus é, de conhecer a sua palavra, de buscar nela o alimento que nós precisamos, foi porque lá atrás os fiéis ouviram o chamado de Deus e assim também o fizeram na sua vida. De uma forma especial, como nós vemos aqui no texto, onde Ele chama os discípulos, os apóstolos, para que eles possam estar próximos dEle, aprender com Ele para poder anunciar. Jesus está iniciando um preparo para com os discípulos. Inclusive, uma coisa assim que é bastante interessante é que Jesus, ele chama os discípulos e menciona os nomes dos apóstolos ali, de 2 em 2 ele vai falando, né? Ele fala ali, Simão, sobrenome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Isso inclusive faz uma referência para nós, porque um pouco mais à frente, Jesus dá uma missão também para os seus discípulos, conhecido como a missão dos 70. E lá ele fala: vocês vão de 2 em 2, né, para poder anunciar. Isso aqui tem um caráter muito, muito especial para a gente, porque quer mostrar para nós que nessa missão, nesse desafio, nós não estamos sozinhos. Nós temos sempre alguém ao nosso lado. Nós temos irmãos na fé ao nosso lado, que estão juntos nesse grande desafio de levar o testemunho. Mas principalmente, nós temos Jesus ao nosso lado. Nós temos o nosso Senhor conosco, pois foi isso que Ele prometeu no final do texto de Mateus, lá na ascensão. Inclusive lá Ele dá a comissão também para os discípulos: vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, e eu estou com vocês até o fim. Jesus nos dá essa garantia. Não estamos sozinhos. Ele está conosco, nos orientando, nos incentivando a falar sobre a sua palavra, anunciar sobre as suas maravilhas e demonstrar como é bom estar com Jesus. O texto, o fato de nesse final de semana na perícope ter ali o texto que menciona o nome dos discípulos, quer mostrar para nós que esse é um chamado individual que Deus faz para nós. Deus, Ele tem um chamado individual de levar a sua palavra adiante, e Ele chamou a cada um de vocês, irmãos, chamou você para poder levar o seu evangelho, para anunciar. Mas eu não sei falar direito, pastor, é tão difícil isso. Nós testemunhamos com a nossa vida, nós testemunhamos com as nossas ações. Em algumas pessoas vai ter a facilidade de falar, mas em outras pessoas, o fato dela estar do lado de uma pessoa com o seu ombro amigo, já é um baita de um testemunho de nosso Senhor Jesus, porque Jesus esteve ao nosso lado com o seu ombro amigo, porque Jesus está ao nosso lado com o seu ombro amigo.
Jesus, Ele quer mostrar isso para nós então, que Ele usa cada um de nós conforme o dom que Ele nos dá para levar o Evangelho. Então muitas vezes, se eu não sei falar com facilidade sobre Jesus, especialmente quando eu estou diante de alguém que fala, eu não acredito nessa história, né? Tá, mas Jesus, Ele nos dá a capacidade de viver como cristãos, e isso ali é o início de um bom testemunho, que aos poucos vai crescendo, vai aperfeiçoando, e quando a gente nem está percebendo, a gente está falando sobre Jesus para aquela pessoa então que antes já disse, eu não acredito nessa história. Jesus usa cada um de nós, irmãos, mesmo diante da nossa imperfeição, para levar esse maravilhoso amor. Aí diante disso então, cabe a nós a reflexão, como é que vai o meu testemunho? Eu sou um bom discípulo de Cristo, com as minhas ações, com a minha vida, ou eu sou aquele cristão que eu sou um bom cristão dentro da igreja, ou com o meu irmão na fé que é da igreja, então, eu sou um bom cristão, mas aí lá no trabalho eu falo palavrão, lá no trabalho eu fico desobedecendo, né, por exemplo, as autoridades que tem sobre mim, lá no emprego, na minha família eu fico tratando mal esposa e filhos. Como é que vai o meu testemunho? Lembrando que um bom testemunho ele começa e ele é aperfeiçoado dentro de casa, com a família. E nesse momento de pandemia, onde tem a orientação do isolamento, do distanciamento, o melhor local que nós temos para praticar o bom testemunho é justamente juntamente com os nossos familiares, com aqueles que nós convivemos dentro de casa. E como eu já disse antes, num culto anterior, vamos olhar para esse momento de pandemia como uma oportunidade que Deus nos dá, aonde Ele nos prepara dentro de casa para poder agir lá fora como verdadeiros cristãos. Jesus está sempre nos preparando com a sua santa palavra. Nós sabemos então como é importante sempre avaliar a nossa vida, porque quando avaliamos a nossa vida e as nossas ações, voltamos lá para aquele primeiro ponto, voltamos para o momento do arrependimento e para o momento do perdão, que é onde inicia um bom testemunho, porque pelo perdão de Deus eu sou capaz então de anunciar as suas maravilhas, porque eu conheço esse verdadeiro amor. E o Espírito Santo ele vai continuar agindo assim em nós, vai continuar agindo nas nossas vidas, para que nós possamos então fazer esse bom testemunho, levando-nos ao sincero arrependimento, e assim então buscando o perdão de Deus, na certeza que Ele concede o seu perdão maravilhoso a cada um de nós. Nós vimos que há pouco tempo nós celebramos o Pentecostes. O Pentecostes ele abriu o entendimento dos discípulos, abriu o entendimento do povo. A palavra de Deus, o Pentecostes abre então o nosso entendimento para que possamos conseguir agir como testemunhas, levando essa palavra que nós conhecemos, que Deus colocou e coloca em nosso coração e nos aperfeiçoa sempre, com as oportunidades que nós temos de nos alimentarmos por ela. Vivemos uma situação difícil, onde não podemos estar em nossas igrejas, mas Deus também nos deu a oportunidade da internet, para através dela também ser um meio de nos alimentarmos e assim nos prepararmos. Por isso, irmãos, agora que nós conhecemos esse amor de Jesus, agora que nós conhecemos o seu desejo de anunciar e viver esse amor, vamos nós então, como bons cristãos, como boas testemunhas, viver o amor ao próximo, pois vivendo o amor ao próximo já é um grande testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque grande foi e é o seu amor por cada um de nós, começando dentro de casa nesse momento, para que nós possamos então levar adiante na oportunidade que Deus nos dá para poder falarmos sobre Ele. Por isso vamos agir como suas testemunhas, sabendo então que diariamente nós vivemos em missão. Que Deus assim abençoe a cada um de nós e abençoe a cada um de vocês, para que juntos possamos então nesse grande desafio, poder chegar para Deus então e responder a Ele em fé. Missão dada, missão cumprida, levar então essa missão com aqueles que estão ao nosso redor. Deus assim nos abençoe, amém. Nós seguimos com o ofertório que segue aí projetado para vocês, que é falado e baseado no Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme.
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. Nesse momento nós queremos confessar a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa fé cristã, e que é um testemunho que nós damos para aqueles que estão ao nosso redor, onde de forma pública confessamos o Deus que nós cremos. Por isso nós confessamos nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao nosso bondoso Deus nesse momento com o cântico A Tua Palavra é Semente, é o cântico 71 dos cancioneiros que utilizamos aqui na igreja em Rapadura. Cântico 71, A Tua Palavra é Semente. Por isso falamos
Nós vamos falar com o nosso Deus em oração nesse momento, e nessa oração são lembrados aniversariantes aqui de nossa comunidade, conforme o nome deles tem projetado na transmissão, no slide da oração. Mas também queremos orar ao nosso bondoso Deus, também em gratidão pelo aniversário de casamento do Osório e da Lenira, no dia 11. No dia de hoje, no dia 14, aniversário do meu sobrinho, do Isaac Passos Custer, no dia de hoje, dia 14. Oramos ao nosso bondoso Deus também por alguns irmãos e irmãs, onde pedimos que Deus possa abençoar a vida do pequeno Rian, filho da Estela e do Ronaldo, aqui da nossa congregação. Pedimos pela sua saúde. Ele esteve essa semana, acho que ele ainda está internado, por isso queremos pedir que Deus possa estar com ele. Seu Arnildo Littke, que é membro da nossa igreja em Venda Nova do Imigrante, pedimos também por ele, também está internado. Oramos pela pequena Melina, que é filha do pastor Gustavo e a Marcela de Colatina. A Melina nasceu prematura, de 6 meses. Durante essa semana recebeu o tratamento, respondeu bem ao tratamento, por isso que pedimos que Deus possa abençoar a vida da pequena Melina, bem como da Marcela, que se recupere em sua saúde. Oramos pela Alice Laurete Klippel e o João Jerônimo Klippel, são pais da Raniele Klippel, que também é membro da nossa comunidade em Campinho, pedindo que Deus possa abençoar a sua saúde, abençoar a sua vida também. Oramos pelo nosso irmão, nosso amigo, o Edinho. Ele contraiu o Covid-19, por isso pedimos pela sua saúde, por ele, pela sua esposa, a Carmen. Oramos também pela Sônia e o Lázaro, de Paraju, são amigos nossos que recentemente perderam também o seu esposo, ele é muito jovem ainda no acidente, por isso que Deus possa também estar com eles, consolando, amparando-os nesse momento. Nós vamos falar com o nosso bondoso Deus, pedindo que Deus possa abençoar a vida desses irmãos, conceder a eles, e com aqueles que se alegram, então, que Deus continue abençoando. Após a oração, oramos em conjunto o Pai Nosso, conforme segue projetados. Falamos com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, Senhor, grandes são os motivos, muitos são os motivos para podermos te agradecer, ó Deus, diante de bênçãos derramadas em nossas vidas. Mesmo em meio a desafios que nós vivemos, sabemos da tua santa companhia e do controle, ó Deus, de todo o nosso viver que está nas tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, continue nos abençoando, concedendo o necessário para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, concedendo, querido Pai, a cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo e também, ó Deus, na eternidade, que é a verdadeira fé em Ti. Conduza-nos, ó Pai amado, para que possamos continuar vivendo por este caminho. Perdoa os pecados que nós cometemos, pois temos a total consciência de nossas falhas e erros, e sabemos, ó Deus, que esses pecados nos afastam de Ti. Não permitas, querido Pai, que isso aconteça, e que nós possamos com alegria continuar nesse Teu santo caminho. Querido e bondoso Deus, pedimos também que o Senhor possa olhar para toda a situação em que nós estamos vivendo, diante, ó Deus, desse vírus que é o Covid-19. Infelizmente a nossa vida ela não é normal, ela está fugindo de tudo aquilo, ó Deus e Pai, que seria normal em nossa vida, já que nós precisamos viver em isolamento, em distanciamento. Conduza-nos, ó Deus, e livra-nos desse mal, livra-nos desse vírus. Abençoe aos cientistas e médicos para que nas vacinas, ó Deus, que estão sendo estudadas, que elas possam trazer um bom resultado. E assim, ó Deus, em breve possamos ter acesso à cura e à prevenção. Cuide de nós para que dessa forma, ó Deus, possamos voltar à nossa vida normal aqui nesse mundo. Abençoe, querido Pai, a todos aqueles irmãos que já estão perdendo seus empregos, tanto por causa dessa crise que foi provocada, como a crise anterior que já estava instalada, uma crise financeira. Abençoe assim aos empresários para que mantenham suas empresas e assim, consequentemente, também, ó Deus, ofereçam empregos para o seu povo, para a nossa população. Cuida, ó Deus, de nossa vida, para que possamos assim então ter uma dignidade, ó Deus, aqui nesse mundo, uma dignidade de vida melhor.
Abençoe também nossos governantes para que tenham sabedoria, pois enquanto o povo sofre, Deus, nós vemos briga por partidos políticos, uma briga política muito grande que vem só atrapalhando, Deus, tudo aquilo que nós estamos enfrentando aqui nesse mundo. Por isso, dê sabedoria à luz da sua palavra, para que eles possam fazer o melhor por todos nós. Querido e bondoso Deus, lembramos alguns irmãos e irmãs, nós nos alegramos com os aniversariantes nesse momento, onde lembramos o aniversário do Edmar Littke no dia 10, o Solimar Ribete no dia 11, o Zé Luiz Ribete no dia 12, o Abel Klippel no dia 13, a Eleusina Conte Faller no dia 14, a Maria Walter Klippel também no dia 14 e o Isaac Passos Custer também no dia 14. Conduzo a Deus a esses irmãos para que dessa forma recebam o necessário para a sua vida, assim como receberam durante todo o decorrer desse ano. Nos alegramos juntamente com eles e que Deus possa abençoá-los. Querido e bondoso Deus, nós também oramos em gratidão pelo aniversário de casamento do Osório e da Lenira no último dia 11, que tu possas continuar abençoando a vida desse casal e também da sua família, ó Deus, para que possam continuar sendo um exemplo para os seus filhos e netos, exemplo de união matrimonial. Esteja com eles abençoando e cuidando com o seu maravilhoso amor por muitos e muitos anos ainda, ó Deus, que eles têm pela frente, para que possam viver em união. Abençoe também os demais casais de nossa congregação que celebraram e também celebram mais um ano de vida matrimonial. Cuide deles, ó Deus. Nessa semana lembramos de uma forma muito especial o Dia dos Namorados. Que tu possa então abençoar a vida de todos os casais, aqueles que namoram e se preparam para o casamento, aqueles já casados, que eles possam então viver em união à luz do teu maravilhoso amor. Querido Deus, também te pedimos em favor de irmãos, especialmente pela sua saúde. Oramos pelo Rian, filho da Estela e do Ronaldo, pedindo que o Senhor possa abençoar. O Senhor conduziu, ó Deus, a gravidez da Estela, tudo foi muito bem, sob as tuas bênçãos, mas o Rian, ele teve uma pequena infecção urinária, por isso precisou de internação. Por isso te pedimos pela sua saúde, que o Senhor possa abençoar a vida dele, para que ele possa logo voltar para casa com seus pais. Também o seu Arnildo Littke, que está internado, ó Deus, que tu possas estar com ele também em todo o seu tratamento, abençoando médicos e enfermeiros, pois o nosso desejo, o Senhor sabe que é pela sua recuperação, para que ele possa estar de volta com a sua família. A pequena Melina, que nasceu de forma prematura, diante de uma complicação na gravidez da Marcela, que tu possas abençoar, para que ela continue, ó Deus, crescendo, ganhando peso, recebendo então medicamentos e tratamentos necessários, para que possa seguir com a sua vida. Abençoe o pastor Gustavo, abençoe a Marcela, ó Deus, também em sua saúde. Fica, ó Deus, também com essa família, abençoando a vida deles. Abençoe também, querido Deus, a Alice Laurete e o João Jerônimo, que são os pais da Raniele Klippel. Conduz a vida de toda essa família, ó Deus. Abençoe a saúde da Alice e do João, também a Raniele, que trabalha na área da saúde, que tu possas estar com eles. Abençoe a vida da dona Alice e do João também, porque eles perderam o emprego recentemente, que tu possas também estar com eles, querido Deus, neste momento. Abençoe a vida do nosso irmão Edinho em sua saúde, tanto a ele como a sua esposa a Carmen também, que ela também se prepara, ó Deus, e sua saúde para um bom tratamento, que tu possa estar com eles, que tudo possa correr bem, ó Deus, e assim eles tenham a recuperação em sua saúde e continuem com a sua vida. Também, ó Deus e Pai, oramos em favor da Sônia e do Lázaro, pedindo que o Senhor console a sua vida, pois recentemente, ó Deus, eles perderam o seu pai, o seu esposo, em um acidente de forma trágica. Que tu possas consolar e acalmar o coração desses irmãos, desses amigos, ó Deus, com a certeza do reencontro eterno para todos aqueles que confiam em Ti. Cuida deles, ó Deus, nesse momento tão difícil. Também os pais do Jones Aguiar, um jovem que também nessa semana o Senhor chamou para junto de si, que o Senhor possa, ó Deus e Pai, consolar a vida dos seus pais, do seu irmão, para que possam também ter a certeza de que todos aqueles que creem em Ti, ó Deus, terão um reencontro eterno na eternidade. Cuida desses corações aflitos, desses corações que choram nesse momento com a dor da partida de entes queridos. Não somente esses, mas como muitos outros que nós vemos
que perderam, ó Deus, familiares, especialmente nesse momento que estamos vivendo, e não conseguimos, ó Deus, render nossas homenagens de forma adequada, mas Tu também está no controle de tudo. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco, acalmando, consolando os nossos corações nesse momento em que estamos vivendo. Querido Deus, usa-nos, ó Pai, como Suas testemunhas, para levar o Seu maravilhoso amor para com todos aqueles que estão à nossa volta. Assim, ó Deus, nós oramos com a certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Meus queridos amigos, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito bem, meus amigos. Chegamos ao final do nosso culto nesse momento, onde Deus ele conduziu-nos à oportunidade e o privilégio de ouvir a sua palavra. Alimentados por ela agora, então, seguimos mais preparados para essa missão que Deus ele deu a cada um de nós, onde nós anunciamos o seu maravilhoso amor para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que Deus abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês. Ainda vivemos num período bastante delicado e difícil por causa da pandemia. Em nosso município, no município Domingos Martins, nós não podemos nos reunir em nossos templos, por isso aproveitem essa oportunidade para ouvir a palavra de Deus, também por esse meio que Deus nos concedeu. E um pedido muito especial que eu gostaria de fazer para vocês, independente de toda a situação que nós vivemos, situação política, que nós infelizmente vemos muitas vezes disputas de partido falando muito alto, diante das recomendações pedimos, aqueles que podem, evitem realmente sair de casa. Aqueles que precisam sair, façam com cuidado, porque nós precisamos trabalhar também. Façam com cuidado. Aqueles que podem, permaneçam em casa, mas principalmente, irmãos, nos finais de semana, vamos evitar os momentos de lazer. Vamos ficar em casa, vamos ter um pouco mais de paciência, justamente para a gente poder voltar ao normal o mais breve possível. Então vamos seguir com as recomendações, porque isso também faz parte do quarto mandamento, que Deus colocou diante de nós, onde nós respeitamos e seguimos as orientações das autoridades. Deus abençoe a cada um de vocês, tenham todos um bom dia, uma boa semana, e quero lembrá-los, de segunda a sexta às 19 horas, nosso momento de devoção, e aí no final de semana então nosso culto online, e aí a gente sempre publica, se o culto vai ser no sábado à noite ou no domingo de manhã, de acordo com a semana. Acompanhe então assim nossas programações pelas redes sociais da página da nossa congregação, tanto no Facebook, no YouTube como no Instagram. No YouTube, no Facebook, Ielbe Rapadura. Lá no Instagram então tem o ielbe.rapadura, @ielbe.rapadura. Sigam as nossas programações direitinho lá, e assim continuamos nos comunicando através desse meio. Deus abençoe vocês e fiquem todos com Deus.
de fazer discípulos.